João estava vivendo o que ninguém viveu, e por causa de um livro que estava à destra do trono, ele chora. Vocês observaram que mesmo num culto cheio de glória, de presença, tem pessoas que podem sair tristes, porque ele é humano, e que a humanidade muitas vezes cega a nossa visão espiritual e não nos deixa ver que os céus têm sempre um pouco mais. João estava em um culto na sala do trono, com o Todo-Poderoso assentado, com anjos subindo e descendo, com 24 anciãos adorando e com 4 seres viventes promovendo adoração. E ainda assim ele começa a chorar porque havia uma incerteza. Tem gente às vezes que não consegue navegar no momento, sabe, esses momentos de plenitude que a gente costuma viver nos cultos. Esse final de semana lá em São Gonçalo teve 4 pessoas batizadas com o Espírito Santo na hora da mensagem. Teve 4 pessoas aceitando a Jesus. Aqui eu sei que também teve gente aceitando a Jesus. Mas lá na hora da ministração nós estávamos pregando e as pessoas estavam falando em línguas estranhas, sendo batizadas na hora. O culto foi até difícil de acabar. Mas mesmo em cultos assim ainda tem gente que está preocupado. Ele não consegue tirar as amarras e as algemas da ansiedade, da preocupação. Ele não consegue experimentar, ele fica só molhando a solinha do pé. Enquanto isso, Deus está nos chamando para uma relação mais profunda, mais íntima, mais real. Meus irmãos, Jesus não quer a gente só molhando a solinha do pé, não. Ele quer que a gente mergulhe no seu rio. Essa experiência vai gerar em nós a maturidade, aumentar a fé. Aleluia, nós precisamos mergulhar um pouco mais nas escrituras, na adoração, na intimidade com Deus. Deus tem muito mais para nos dar, e eu tenho visto nesses dias do Espírito promovendo avivamento na igreja organismo. Aleluia, a igreja organismo, ela continua marchando. Eu disse para os irmãos lá em Pitangui no sábado que a igreja organização, ela sente crise de teologia, de filosofia, de identidade. A igreja organização, CNPJ, ela passa por crise. Agora a igreja organismo não. A igreja noiva, a igreja corpo, a igreja castiçal, ela não conhece crise não, irmão, porque ela está alicerçada na rocha. Ela sabe para onde ela está indo, ela conhece quem ela serve. Aleluia. Pode ter crise financeira, para ela não tem crise, porque ela serve a um Deus que é provedor. Pode ter crise de saúde, mas ela sabe que esse corpo aqui, logo ele vai tombar na batalha, e que o espírito está bem seguro no eterno. Louvado seja Deus. A igreja organismo, irmão, ela não depende de nada terreno para viver a plenitude da felicidade. Aleluia. Se aqui tudo for guerra, luta, prova, ela continua marchando, porque ela é noiva, ela tem um casamento marcado. Aleluia. Os céus têm sempre um pouco mais para se revelar. Você quer ver outra lição forte nesse texto? Eu tenho certeza que pouca gente ouviu sobre isso, pelo menos da minha parte não ouviu ainda. Mas a história estava travada no livro que estava à destra do trono de Deus. Por isso que João chora. Enquanto o livro não fosse aberto, a história não continuaria. Por isso que João chora. Ele chega num culto, ele vê um livro à destra do Todo-Poderoso, e aquele livro precisava ser aberto para os 7 selos serem abertos. E os 7 selos era a continuidade da história da humanidade. E ele chora porque se não tem ninguém digno de abrir o livro, a história está parada. Ela ia chegar a certo ponto e ninguém ia saber o que ia acontecer, porque o livro estava fechado. Aí Jesus caminha para o próximo do trono, e como quem diz assim, pode deixar, estava parado só até hoje. De hoje para frente vocês vão saber o que vai acontecer. Eu estou destravando tudo que estava travado. Se inscreva em nosso canal para mais conteúdos como esse.